Sejam bem-vindos à última sessão deste 24º Congresso das Comunicações. Vamos então dar início ao Estado da Nação das Comunicações. A abertura deste painel será feita pelo Sr. Ministro da Economia, seguindo-se a visão da Presidente do Regulador Setorial. Por fim, teremos o tão esperado debate com os líderes dos principais grupos de comunicações em Portugal. Peço a vossa atenção, por favor, para a intervenção do Sr. Ministro da Economia, Pires de Lima. Muito boa tarde a todos. É muito impressionante ver, a propósito deste 24º Congresso das Comunicações, este auditório do Centro Cultural Belém completamente cheio. Uma palavra de parabéns aos organizadores deste Congresso e ao setor pela sua capacidade de mobilização. Quero também cumprimentar de uma forma especial o meu colega, Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Dr. Sérgio Monteiro, o Sr. Presidente, meu querido amigo, Presidente do 24º Congresso das Comunicações, Dr. Luís Marques Mendes, o Presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, o Dr. Rogério Carapuça, e a Senhora Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, Doutora Maria de Fátima Barros. Queria também cumprimentar os senhores empresários, gestores aqui presentes, os senhores jornalistas, e começaria por dizer que as comunicações e as tecnologias de informação são, como já foi reafirmado aqui hoje, é uma evidência, um instrumento absolutamente fundamental à atividade das empresas e à vida das pessoas. É difícil imaginar o que seria a nossa vida sem a panóplia de instrumentos e acessos de comunicação que um homem ou uma senhora moderna hoje dispõem, quando comparados com aquilo que era a nossa existência há pouco mais de 20 anos, ou aquilo que era a existência dos nossos pais e dos nossos avós. Em Portugal, temos um setor das comunicações dinâmico, com um histórico muito importante de investimento, mesmo quando esteve em contraciclo nos anos mais recentes, um setor que tem ajudado a contornar o cenário de crise económica e financeira que afetou até 2013 o país. É um setor de alto valor acrescentado, um setor muito competitivo, muito concorrencial, muito focado no cliente, e que tem feito da inovação uma aposta constante. No ano passado, o contributo do setor das comunicações para a riqueza que criámos em Portugal foi de cerca de 4% do PIB e, mesmo nos tempos difíceis, é um setor que contrata e forma pessoas, que ajuda à formação do talento nacional. Estamos a falar, em 2013, da manutenção e criação de emprego qualificado de cerca de 30 mil pessoas. Tem, ainda por cima, uma capacidade de contágio positivo, um efeito multiplicador, como dizem os técnicos, muito relevante na economia nacional, pela sua capacidade tecnológica e de renovação. É, aliás, um setor que é pioneiro nas novas tendências e que tem-se posicionado sempre como uma força motriz do mercado e da economia.
No que diz respeito ao setor mais restrito das comunicações eletrónicas, Portugal tem um mercado completamente aberto, liberalizado, fortemente concorrencial, o que se traduz em expressivos índices de produtividade e de competitividade. O lançamento das ofertas 4G, na sequência do leilão de espectro multifaixa, que se realizou em 2011, introduziu ainda uma maior dinâmica comercial no mercado e uma maior concorrência. O número de subscritores continua a aumentar porque beneficia precisamente deste clima concorrencial que reforça a qualidade dos produtos e serviços e estabelece padrões de preços para esses mesmos serviços competitivos. Os elevados níveis de investimento, com destaque para os investimentos realizados pelos vários operadores em infraestruturas da nova geração, como por exemplo fibra óptica, têm ajudado também a animar o mercado do investimento e do emprego ligado a todo este investimento. Portugal tem um nível de cobertura de redes que é superior à média da União Europeia e encontra-se entre os 10 países europeus com maior cobertura de redes de nova geração. Está, por isso, Portugal muito bem posicionado do ponto de vista de qualidade e da abrangência daquilo a que se chama as novas autoestradas digitais, sendo um dos países líderes da Europa neste preciso domínio. Estamos também na linha da frente nos vários rankings europeus de cobertura de redes de alta velocidade. Estamos na terceira posição no ranking da União Europeia a 28, relativamente a redes de fibra. Em termos de competitividade geral, já sabemos todos por estes dias, porque eu não me tenho cansado de insistir, que o país, como um todo, subiu 15 lugares no Índice de Competitividade Global do Fórum Económico Mundial, publicado no mês de setembro, sendo que passamos do 51º lugar para o 36º entre 134 países, tendo ultrapassado a Itália, a República Checa, a Polónia, Malta ou a Turquia. No ranking Doing Business do Banco Mundial, também nos colocamos no 25º lugar em 2014, à frente de países como, por exemplo, a Holanda, ou o Japão, ou a Bélgica, ou a Grécia, a Espanha, a Itália e a França, o que significa que Portugal, de acordo com o Banco Mundial, é o país mais adequado para fazer negócios em toda a Europa do Sul. Estes índices de competitividade são interessantes de serem avaliados quando olhamos para o detalhe das áreas onde Portugal pontua melhor. E também tem o seu interesse perceber as áreas em que eventualmente a nossa margem de progresso, hoje estou com uma linguagem especialmente positiva, é maior. Por exemplo, e estou agora a falar das áreas onde somos mais competitivos, não deixa de ser muito relevante que Portugal tenha melhorado 89 posições no indicador mais importante ligado ao empreendedorismo, isto é, a velocidade para se constituir uma nova empresa, um novo negócio. Estamos em 5º lugar entre 144 países. Assim como estamos em 10º lugar, naquilo que diz respeito à quantidade de procedimentos que são necessários para iniciar uma atividade empresarial. Estamos em 4º lugar do mundo na qualidade das nossas escolas de gestão. É impressionante. Portugal é o 4º entre 144 países no que diz respeito ao ensino, à educação de alto nível para a gestão. Estamos em 8º lugar na disponibilidade de cientistas e engenheiros e na qualidade desses cientistas e engenheiros.
Em 11º lugar, na disponibilidade de tecnologias mais avançadas. Em 14º lugar, na incorporação de novas tecnologias através do investimento direto estrangeiro. Em 14º lugar, na largura de banda da internet e em 32º lugar, entre 144 países, no número de subscrições de internet de banda larga por cada 100 habitantes. Estamos em 18º lugar no número de linhas de telefone fixo por 100 habitantes e em 28º lugar no acesso à internet nas escolas. Tudo isto são classificações muito relevantes que resultam da capacidade das nossas empresas, nomeadamente nestes setores, da capacidade e da qualidade da universidade, da escola, do nosso sistema educativo e também dos progressos que ao nível da administração pública foram sendo conseguidos para que a administração pública se posicione como pretendemos, isto é, cada vez mais como um parceiro das empresas e um facilitador, um descomplicador de negócio para as empresas. É esse o objetivo de uma administração pública moderna, de um Estado ainda por cima aberto à concorrência, aberto à competição, como é Portugal. Também no setor postal, o Governo promoveu a conclusão da plena liberalização do mercado que ocorreu em 2012. Ainda recentemente, aliás, assistimos a um marco histórico, a privatização total do CTT, uma operação que gerou um encaixe de 909 milhões de euros para o Estado e determinou a dispersão total do capital do CTT, uma operação que tem sido reconhecida, quer a nível nacional, quer a nível internacional, como uma operação de grande sucesso. Mérito, obviamente, da empresa, da sua administração, dos seus gestores, dos seus trabalhadores, que são os principais obreiros da qualidade e do sucesso dos CTTs, mas também, creio, mérito do Governo, que em boa hora, e numa hora que tanto em 2013 como em 2014 era julgada por muitos analistas como uma hora altamente inconveniente, resolveu apostar, resolveu arriscar e escolheu o mercado de capitais como uma espécie de teste ácido para privatizar os CTTs. Relembro que a operação de privatização dos CTTs em Bolsa foi decidida o ano passado, em outubro de 2013, e Portugal foi um dos primeiros, se não mesmo o primeiro país em assistência financeira, que teve a ousadia de fazer uma privatização através do mercado de capitais. E a segunda fase da privatização foi feita nos primeiros dias de setembro, depois de um verão, em 2014, onde conhecemos todos algumas adversidades no mercado de capitais nacional que podiam ter eventualmente afastado investidores. Mas não. Aquilo que aconteceu foi precisamente os CTTs terem demonstrado a capacidade de atrair investidores no princípio de setembro, como já tinham atraído investidores o ano passado, e fazendo a prova dos 9, que era possível separar, como já tínhamos separado também no mercado da dívida, com uma série de operações bem concretizadas durante os meses de julho e agosto, o mercado de equity, o mercado de capitais, das incidências que algumas empresas conheceram nos meses de verão. É importante também dar aqui nota de que em todo o mundo, no setor das comunicações, os tempos que estamos a viver são tempos de
desafio e de mudança. No plano da União Europeia, estes ventos de mudança têm sido objeto de análise no sentido de encorajar uma regulação mais apta ao crescimento das empresas e à promoção da sua competitividade. E Portugal tem sido, ou tem procurado afirmar-se, como um parceiro muito ativo nesta agenda, nesta matéria. Apoiámos a adoção da Agenda Digital Europeia, sobretudo naquilo que diz respeito ao reforço dos direitos dos utilizadores, à eliminação de encargos desnecessários e à manutenção de uma internet aberta. Mas somos também um parceiro exigente. Defendemos que há princípios que têm de ser equilibrados entre as competências das diversas instituições envolvidas, valorizando as especificidades dos diversos países e não comprometendo a autonomia na gestão daquilo que são os recursos e os poderes nacionais. No plano doméstico, os movimentos de mudança também são evidentes. Mudança de propriedade, de estrutura acionista, de equipas de gestão, e eu acho que eles devem ser encarados num mercado como o nosso, que tem uma regulação provada, forte, muito competente e atenta, não exatamente como uma ameaça, mas como um sinal dos tempos e uma oportunidade para aqueles que veem neste setor oportunidades de criação de riqueza e de crescimento. Verdadeiramente, quem investe substancialmente numa empresa de telecomunicações, investe porque valoriza muito essa empresa. Caso contrário, não investiria com essa dimensão. E porque, ao valorizar essa empresa, quer desenvolvê-la, apostar na sua capacidade de gerar valor acrescentado e também porque acredita no retorno do investimento para os seus acionistas. Eu creio que o momento que estamos a viver neste setor, no setor das comunicações, é de facto um momento que, para aqueles que veem na mudança uma oportunidade, um momento de transformações que podem ajudar a introduzir uma maior racionalidade e competitividade no próprio setor. E em benefício das empresas que operam em Portugal, nomeadamente das pequenas e médias empresas, onde eu creio que há ainda um esforço muito relevante a fazer para que a chamada literacia digital nas pequenas e médias empresas possa ser uma realidade e possa ser um instrumento de uma competência de competitividade das empresas mais pequenas. Todas estas transformações não deixam de colocar desafios importantes às empresas do mercado e aos decisores, nomeadamente ao Governo, à ANACOM e à Autoridade da Concorrência. Ao Governo cabe o papel importante de criar as condições para que o mercado se desenvolva numa concorrência saudável, em transparência, no reforço dos direitos dos consumidores e dos utilizadores, à implementação, nomeadamente nos serviços públicos, do princípio do digital como regra para reduzir o peso da burocracia para os cidadãos e para as empresas, da interferência humana em processos que a dispensam, que não a necessitam, a remoção também de entraves administrativos e custos de contextos que dificultam objetivamente ainda a vida às empresas, a promoção do investimento e da inovação e a garantia da prestação de um serviço universal de qualidade, quer no setor das comunicações elétricas, quer no setor postal. Quanto aos reguladores, é importante reforçar a sua independência e a sua autonomia.
A transparência no funcionamento dos mercados é determinante e protege todos os agentes económicos, empresas e consumidores, nomeadamente aqueles que fazem do mérito a sua principal razão de existência, protegendo essas empresas da ameaça de clientelismos, concentrações abusivas e interesses instalados. Situações de poder de mercado que pudessem prejudicar clientes, consumidor e condicionassem as empresas que querem prevalecer, como já disse, pelo seu próprio mérito. Creio que a aprovação da Lei Quadro e dos estatutos das entidades reguladoras, que também beneficiaram a ANACOM e a Autoridade da Concorrência, veio dar ainda uma maior garantia de independência às entidades reguladoras, que têm uma responsabilidade especial pelo acompanhamento de todos estes princípios no mercado das comunicações. Se queremos verdadeiramente respeitar o princípio da economia de mercado e da livre concorrência, se defendemos mais transparência em todo o mercado, incluindo no setor das comunicações, temos de continuar a apostar na transferência da posição da concepção de um Estado acionista para a posição e para o reforço da concepção de um Estado regulador. É esta a nossa filosofia, em linha também com as boas práticas comunitárias. É este o princípio que defendemos face aos momentos muito mediáticos, seguramente muito desafiantes, que estamos a viver no setor das telecomunicações. Muito obrigado pela vossa atenção.